o documento Summorum Pontificum, que foi promulgado no ano 2007 pelo Papa Bento XVI, né? Estamos comemorando 10 anos desse documento. Um documento importante na igreja, que eu vou fazer essa pergunta para o Padre Guido, o que ele traz de novidade, né? Mas vale a pena você ter conhecimento desse documento, o que o Papa Bento XVI falou do Papa Gregório Magno, por exemplo, ou do Papa Pio V, como citamos no bloco anterior, um pouco da carga histórica, né, de toda a liturgia, mas lembrando que o rito ordinário e extraordinário da Santa Missa estão disponíveis nas duas ocasiões, que são válidas, belas, podem ser bem celebradas. O latim está presente nas duas ocasiões, inclusive, pois o rito novo, né, a Novus Ordo, não aboliu o latim, continua sendo a língua oficial da Igreja, porém é permitida a sua tradução nas línguas vernáculas. Mas deixa eu ouvir do Padre Guido. Padre Guido, esse documento, Summorum Pontificum, em poucas palavras, o que ele trouxe de novo para a Igreja? Bom, em primeiro lugar, trouxe a preocupação do Santo Padre, o Papa, de preservar dentro da liturgia eucarística, são palavras em língua latina, a lex orandi e a lex credendi. Isto é, aquele encontro que nós fazemos com Deus deve ser um encontro de oração, certo. Lex orandi. E também este encontro deve ser marcado pela lex credendi, isto é, os pontos de fé, os artigos de fé que nós defendemos e professamos não sofrem nenhuma alteração. Certo. Portanto, o Papa autoriza, diante do pedido de fiéis, e de acordo, naturalmente, com a autoridade episcopal, com o seu bispo, a celebração com prudência e com discernimento da Santa Missa, usando aquele que é o missal romano estabelecido já na época tridentina, certo? Em língua latina, em perfeita sintonia com a Igreja, e autoriza, digamos assim, o uso. Portanto, o que a Igreja quer que não haja uma, desculpe a expressão, competição entre um rito de missa dizendo um é melhor do que o outro. Não. Todos, usados nos 2000 anos de história, têm o seu grande valor e são todos aprovados positivamente. Não deve existir uma briga entre um e o outro, dizendo vale a pena um, vale a pena o outro. Não. Cada um no seu tempo, com os seus grandes valores. Portanto, fica bem claro a licença que o Santo Padre, o Papa, dá, de acordo com os bispos locais também, de celebrar a Santa Missa, na missa tridentina, ou também usando o missal reformado, digamos assim, pelo Papa João XXIII, ao término do Concílio Vaticano II, e também reformado também pelo Papa, o Beato Paulo VI, no ano 1970. Quer dizer que se houver uma comunidade de fiéis pedindo isso ao pároco, ou pedindo isso ao bispo, o documento incentiva que esses fiéis sejam atendidos, sem uma autorização específica ou um documento específico. Basta que haja o preparo adequado e uma paróquia, ou um lugar, ou um horário específico pode atender esses fiéis. Sim, exato. É isso que o Santo Padre permite, elogia, digamos assim, até a vontade, até de conhecer a riqueza destes ritos, que, digamos assim, agora, claro, são um pouquinho colocados de lado, né? Mas cada um tem uma riqueza de conteúdo que deve ser apreciado e também aprimorado. Bom, desde que então esse documento foi promulgado, no ano de 2007, a gente vê muitas paróquias, muitos lugares, justamente promovendo, lembrando e celebrando a missa no rito antigo. Muitas pessoas participando, muitos jovens participando desse tipo de missa, esse resgate nessa antiga tradição. E nós fomos gravar uma missa, então, celebrada no rito antigo, no rito tridentino. A nossa equipe de reportagem esteve presente numa dessa celebração e a gente acompanha essa matéria agora. Assista. A essência é a mesma: ofertório, consagração e comunhão. Sim, é a mesma, mas
Mas o rito extraordinário, ou missa tridentina, como é conhecida, tem algumas particularidades. As orações, o cânon rezado em voz baixa. Nós vamos apresentar as principais a você. Antes de acompanhar a missa, vamos mostrar detalhes importantes que são mantidos até hoje para preservar a tradição. A gente vai acompanhar o Padre Jonas, que já está se preparando para se paramentar. O interessante para a gente mostrar para você que está acompanhando a reportagem é que os paramentos também são diferentes do rito ordinário. E é isso que a gente vai mostrar para você. A primeira peça é que geralmente não se usa mais, alguns padres até conservam, é chamado habito. Né? Habito é a primeira peça que o padre coloca sobre a cabeça primeiro, para simbolizar a coroa de espinhos, porque a missa é a renovação do sacrifício da cruz. Esta peça nós chamamos de alva, é para lembrar aquela vestimenta que Jesus colocou, ou melhor, que Herodes colocou em Jesus e devolveu então a Pilatos para dizer que ele estava louco, né? Que não estava com o uso das faculdades. E nosso Senhor, ele foi amarrado na sua paixão. Neste rito, a história é cruzada. Quando o bispo celebra, aí ele coloca solta, para simbolizar que o poder do bispo é maior que o do padre. Comumente, nos paramentos, provavelmente nos paramentos romanos, tem uma grande cruz atrás, para que todo mundo se lembre que o padre, como Jesus, está carregando a cruz. Né? Que vamos fazer exatamente isso agora. Então, assim o padre está paramentado. Mas eu gostaria também, só de mostrar aqui, o cálice. O padre, ele leva o cálice consigo para o altar. E uma outra curiosidade, pessoal, é que as mulheres utilizam o véu durante a celebração. As casadas utilizam o véu preto e as solteiras o branco. Eu já estou com o meu aqui, né? Porque daqui a pouquinho já começa a missa e eu tenho que me preparar. O que distingue o rito nas duas formas, talvez a parte mais aparente, vamos dizer, seria o uso do latim, que é empregado e é obrigatório na celebração do usus antiquior da missa. Glória Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Geralmente, a missa nova ela é celebrada no altar chamado Versus Populum, de frente para o povo. E a missa antiga é celebrada Versus Deum. Não que o padre fique de costas para o povo, ele está na direção do povo, voltado para o crucifixo, voltado para o altar. As leituras e o evangelho são feitos na linguagem do país. A parte essencial da Santa Missa, o cânon, é único na missa antiga. No caso, o cânon romano, a oração eucarística de número 1. Já a missa nova tem várias orações eucarísticas, ou seja, vários cânones para diversificar. São Paulo, apóstolo aos Romanos. Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono. Para seguir os costumes, os acólitos também levantam a casula do padre na hora da consagração. Porque certamente as roupas eram pesadas, os paramentos pesados. Na hora que o padre levantar a hóstia, podia então causar algum incômodo aquelas vestimentas. Então ele levantava para favorecer o momento que o padre levanta a hóstia e levanta o vinho. Permaneceu isso apenas como uma conservação de uma tradição. E uma outra curiosidade é que aqui, no meio do altar, sob a toalha, fica a pedra d'ara, que contém as relíquias de mártires. Aqui, no caso, estão as relíquias de São Timóteo e Santa Vitorina. É costume também, depois de Leão XIII, de nós rezarmos as orações ao pé do altar, após Santa Missa, chamadas orações leoninas, que consistem em 3 Ave-Marias, uma Salve Rainha, uma oração pela Igreja e uma oração a São Miguel Arcanjo. Fructum ventris tui,
nobis. Me move a participar da missa tridentina é o fato de que ela é um culto mais solene, né? Mais reservado a Deus mesmo. E que o foco da missa mesmo é o sacrifício de Cristo, né? O que aparece na missa mesmo é o altar, né? Que esse que é o importante. Eu também vou na Missa Nova, eu sou acólito, inclusive, da Missa Nova. Estou aprendendo ainda da Missa Tridentina. Mas na questão de desenvolvimento espiritual e de fé, eu creio que a Missa Tridentina é melhor para mim nessa questão. A gente aderir à forma tradicional não está contra a igreja. Porque, como diz o Papa, é a mesma forma de oração. Lex orandi. São duas maneiras, mas a mesma fé, a gente reza baseado na mesma fé. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius in cielo et terra, glória tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Legal, muito obrigado ao Padre Jonas, obrigado à nossa equipe de reportagem, uma belíssima matéria. Apenas alguns rápidos comentários para ficar bem claro aqui o que nós acabamos de aprender. Em relação ao comentário do véu, o uso do véu, primeiro, não é obrigatório e é possível usar o véu também numa missa do rito ordinário, numa missa do rito Novus Ordo, né? Um rito mais comum nas paróquias. Não tem problema disso, até porque não é obrigatório. Segundo, em relação ao paramento que nós vimos, essa casula belíssima que nós vimos na imagem, a casula romana, esse estilo de casula, apesar da gente ter essa sensação que é muito antigo, ele é mais novo do que a casula gótica, que é a casula comum que a gente vê na maioria das celebrações. Celebrada, inclusive, no rito ordinário, rito novo, né? Esse paramento, ele é mais novo que aquele outro paramento que a gente vê mais comum, que é a chamada de casula gótica. A casula gótica ela é mais antiga. Então, também a gente tem essa sensação que essa é mais antiga, pois é e não é, né? É apenas que nas últimas décadas usou menos e a gente tem a impressão que é muito antigo, mas ela é mais nova do que a casula gótica, tá? Só esses pequenos comentários. Agora, a administração apostólica São João Maria Vianney, que é uma diocese pessoal, né, que fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos, tem o bispo Dom Fernando Rifan, né? Eu encontrei com ele no Rio de Janeiro, né, sem querer, eu não sabia que ia encontrar, e acabei gravando de celular mesmo uma pequena contribuição para que pudesse entrar conosco aqui agora no programa Eclésia de tudo isso que a gente está dizendo. Pois o Dom Fernando disse que se encontrou com o Papa Francisco lá em Roma num evento para comemorar 10 anos do Summorum Pontificum, né? E o Papa Francisco teve um pequeno diálogo justamente com o Dom Rifan e ele conta para a gente agora. Vamos ver. Eu estive com o Papa Francisco por ocasião da comemoração do Summorum Pontificum e falei com ele que estava ali por causa da missa tradicional. Ele falou assim, que bom, mas ele falou, eu só temo a instrumentalização da missa na forma antiga contra a igreja. Eu falei, eu também temo e eu estou aqui para isso, para dar a correta orientação, conservarmos a missa na forma antiga, em plena comunhão com a igreja, como uma das riquezas da igreja. Aí o Papa Francisco me disse, assim conservada é uma grande riqueza para a igreja. É claro, essa riqueza litúrgica que nós conservamos em união com a igreja. Olha só que bonito, justamente essa diocese pessoal, que Dom Rifan é bispo, celebra apenas no rito antigo, né? E ele teve esse pequeno diálogo com o Papa, que eu achei interessantíssimo que o Papa Francisco disse. A preocupação, Padre Guido, do Papa é justamente que essa missa antiga seja instrumentalizada, sim, ou que causa competição, em outras palavras. Perfeito, isso deve ser evitado, porque a missa, seja moderna como também a antiga, tem os seus grandes valores e colocar, digamos assim, uma divergência dentro da estrutura da liturgia, não. É isso que deve ser evitado, né? E, portanto, como já disse antes, não existe a expressão uma é melhor do que a outra. Pode acontecer, diácono Eli, que uma pessoa se sinta mais à vontade dentro de um clima de uma missa tridentina. Não tem nada de mal isso. Isso não significa ir contra a estrutura moderna da igreja. É por isso que o Papa Bento XVI, pedindo prudência e, sobretudo, discernimento,
abre a possibilidade da celebração da Santa Missa em pleno acordo com a autoridade do bispo, sem, digamos assim, fazer um processo burocrático de pedir licença do Vaticano. E todos os bispos têm esta possibilidade. E, inclusive, chega a dizer que se, olha só, a famosa frase Vox Populi, Vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, que se o bispo não quer atender, olha, os fiéis podem apelar para mais um conselho, né, da Igreja Ecclesia Dei. Aquela comissão Ecclesia Dei, né? Exato. Que foi uma comissão que o Papa João Paulo II criou para tratar desse assunto. E no documento Sumorum Pontifico, o Papa Bento XVI cita, né? Ele incentiva o bispo a atender, mas ele já deixa a possibilidade de alguém que pode recorrer a essa comissão para que, de repente, seja resolvido o problema, Padre Guido, é isso? Perfeito. E, naturalmente, ele quer dar plena satisfação, esse documento, ao anseio dos fiéis que querem também ter esta possibilidade de interiorizar-se com a celebração da missa tridentina. Aliás, mais ainda, Papa Bento XVI autoriza até os bispos, para o bem da Igreja, a formar, instituir paróquias, onde se celebre, digamos assim, numa ordem ordinária, a celebração da missa tridentina. Como também é bom que nós saibamos, veja só, gente, que grande abertura do Papa Bento XVI, até a celebração dos sacramentos conforme o rito tridentino. Quer dizer, não restaurou só a questão da Santa Missa, né, Não, Padre Guido? não. É possível os outros sacramentos? Dos outros sacramentos e também do ofício divino, né? Como é importante, por exemplo, ver no rito tridentino, digamos assim, as várias etapas de um jovem que se torna sacerdote, com aquela tonsura inicial, como a ordem que hoje não existe mais, né? Tonsura, lembrando que é uma consagração a Deus, onde o bispo faz um pequeno corte de cabelo, né? No candidato, em forma de cruz. Em forma de cruz, faz 4 cortes na cabeça, em forma de cruz, né? Já destacando, digamos assim, aquele que é o caminho do jovem candidato ao sacerdócio, né? Até na administração dos sacramentos, minha gente, as pessoas mais idosas, por exemplo, devem lembrar-se que quando o bispo crismava, além de colocar na fronte o santo óleo do crisma, dizendo, olha, recebe por este sinal os dons do Espírito Santo, o bispo até com os 3 dedos da mão direita dava um pequeno tapa na cara, né? Que gerava uma pequena dor. Era o símbolo que o sacramento do crisma nos tornava, e até hoje nos torna, soldados de Cristo, e como soldados devemos estar prontos a doar também a nossa vida para o bem da nossa pátria. Quer dizer, todos esses outros costumes, né? O restauro das ordens menores, do subdiaconato, por exemplo, que é uma ordem menor, o último grau das ordens menores antigas, Sim. que atualmente não é mais concedido aos candidatos, só recebe o leitorato e o acolitato, foi restaurada para quem segue essas regras. Mesma coisa o costume do batismo, do crisma, como o Padre Guido estava dizendo, todas essas outras coisas. Porém, a gente tem que levar em consideração, é muito importante o que o Dom Rifão falou ali na sua pequena entrevista, né? O Papa Francisco tem essa preocupação porque é uma preocupação digna, né? Porque muita coisa já aconteceu na igreja, inclusive alguns grupos que separaram da comunhão da igreja, né? Para defender, inclusive, o uso do rito antigo. Não é só isso, a questão é complexa, né? Mas é claro que é uma preocupação. E a resposta do bispo também foi válida, porque ele falou para o Papa, olha, eu também tenho essa preocupação. É por isso que eu, como bispo, estou lá para que mantenha a unidade da igreja e as coisas continuem como devem ser. A resposta do Papa Francisco foi bonita. Bom, sendo assim, é uma grande riqueza para a igreja manter essas tradições. Que bonito isso, né? Porque realmente é uma grande riqueza. Então, de tudo que a gente está dizendo aqui, olha, é direito dos fiéis? É direito dos fiéis. O documento do Papa Bento XVI pede, né, o apoio dos párocos, dos bispos, para que seja atendido o direito dos fiéis? Sim. Porém, não é ferro e fogo. Infelizmente, a gente não vai encontrar em qualquer esquina um sacerdote, por exemplo, que domine o latim para celebrar esse tipo de rito, né? Então, é justo, é válido, pode ser preparado, pode ser, inclusive,
de uma maneira tranquila, uma catequese feita para o preparo desse tipo de celebração, porém, todo o respeito à nossa missa antiga, e nenhuma palavra contra a missa nova, né? Esse eu acho que é um bom princípio. Todo respeito à missa antiga, que é válido, que é lícito, que é santo, mas também todo respeito à missa nova, que também é válido, pois assim instituiu, né, a Santa Igreja.